Paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Eu me chamo Wesley Santos, você está no meu canal e eu quero desde já agradecer a você por tomar esses minutos ou segundos para ouvir um pouco mais da palavra de Deus. Nós terminamos uma série há pouco tempo sobre pneumatologia. Na verdade, digo terminamos porque demos uma parte, mas na verdade ainda não está completa. Voltaremos, é uma série doutrinária. E agora queremos dar essa pausa, abrir esse parênteses para uma série reflexiva. Na verdade, é a segunda série. A primeira série falamos sobre as dores de José. Foi uma série reflexiva com cerca de 4 ou 5 vídeos. E agora vamos entrar na seguinte série, os amores de José. E hoje, nesse primeiro vídeo, eu gostaria de falar do amor de José para com seu pai. Como é visto esse amor? Em primeiro lugar, provavelmente não falarei todas as marcas desse amor, apenas algumas para que o vídeo não fique tão longo, mas está aqui. A primeira marca desse amor é visto no compromisso que José tinha com o pai acima do grupo. Você vê que no capítulo 37, versículo 2 do livro de Gênesis, na parte final diz que José trazia a má fama deles. Deles quem? De seus irmãos, para seu pai Jacó. Muitas pessoas com um olhar equivocado, na minha forma de ver, para esse texto, começaram a dizer que José era um fofoqueiro. Mas se você olhar o capítulo 37, alguns versículos a seguir, principalmente o versículo 13 e 14, você vai observar que José, ele muitas vezes, ou pelo menos é o que o texto nos sugere, ele obedecia a ordens de seu pai. O seu pai pedia para que ele soubesse acerca de seus irmãos e trouxesse uma informação. Então, quando o capítulo 37, versículo 2 diz que José trazia uma má fama deles, provavelmente o que José está fazendo é só obedecer uma ordem de seu pai. Ele não é um fofoqueiro, ele só tem mais compromisso com o pai do que com o grupo. E nisto é visto o amor de José pelo seu pai Jacó. Ou seja, para que nós possamos de fato dizer que amamos o pai, precisamos ter mais compromisso com o pai do que com o grupo. Primeiro o pai, depois o grupo. A segunda maneira que você vê o amor de José para com Jacó está no versículo 13 do mesmo capítulo, do capítulo 37 de Gênesis. E esse eu vou ler. Disse, pois, Israel a José, não apacenta os teus irmãos junto de Siquém? Siquém, uma região perigosa, onde Diná, a filha de Jacó, irmã de José e de seus irmãos, havia sido violentada, ela havia sido deflorada, ela havia sido forçada a ter relações sexuais com um homem. E ali, seus dois irmãos, Simeão e Levi, eles iniciaram uma estratégia e mataram muitas pessoas. Então a família de Jacó ficou muito mal vista naquela região. E agora Jacó está chamando José e está dizendo, vem, eu vou te enviar a Siquém. Então era uma região perigosa. José pode ter muito bem pensado, meus irmãos estão lá, não me amam, não me querem o bem, me invejam, me odeiam, e agora o pai está me enviando para lá. Mas ao invés de José questionar qualquer tipo de coisa, José diz aquela resposta típica dos homens de Deus submissos. José diz assim, eis-me aqui. Então aqui eu vejo a segunda marca do amor de José por Jacó. Está na obediência que ele tinha para com seu pai, mesmo correndo possíveis perigos. José ama mais fazer a vontade do pai do que a sua própria vida. É a tipologia maravilhosa de Cristo. Então aqui está a marca do amor. Ele obedece ao pai mesmo correndo perigo. Mas vamos para a terceira marca. A terceira marca, a terceira forma que podemos ver o quanto José amava a seu pai Jacó, está exatamente no momento em que ele já está no trono, no capítulo 43. Os irmãos de José não sabem que José é quem ele é, José, não sabem que o governador é José, mas eles já estão tendo contato com José.
É a segunda vez que os irmãos de José estão perante José. E aí, no capítulo 43, eu vou ver, no versículo aqui de número 27, mais uma marca, mais uma demonstração, mais uma forma que vemos claramente o quanto José amava seu pai. Veja o que diz. E ele, é José, lhes perguntou como estavam e disse: vosso pai, o ancião de quem falaste, está bem? Ainda vive? Veja o capítulo 45, isso aqui já é no capítulo 45, depois que ele se revelou aos seus irmãos. Ele disse: eu sou José. Veja o 45, versículo 3. E disse José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? Aqui você vê mais uma marca do amor de José para com Jacó. E qual é? É que José, ele está interessado constantemente pelo pai. Ele vive perguntando pelo pai. Ele vive querendo saber do pai. O interesse é uma real demonstração de amor. Alguém disse, inclusive, que o oposto do amor não é o ódio, mas é a indiferença. A indiferença dói. E vamos ser sinceros, quando eu e você, quando nós queremos ser indiferentes, nós somos especialistas. Nós sabemos, não sabemos? Nós sabemos agir de maneira diferente para desprezar alguém. Eu não estou dizendo que por vezes nós não temos que nos afastar de algumas pessoas. A própria Bíblia nos manda fazer isso em alguns casos. Mas existem coisas absurdas que nós desprezamos e isso dói muitas das vezes mais do que um tapa no rosto, um tapa na face. Mas José não. José está interessado de maneira constante pelo pai. Vamos ver mais uma marca? Veja só. Veja no capítulo 45, versículo 23, que José, quando envia seus irmãos ao seu pai, ele vai dizer no 45, versículo 9, diz assim: apressai-vos e subi a meu pai, e dizei-lhe: assim tem dito o teu filho José, Deus me tem posto por Senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores, e habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim. E os versos ainda vão seguir. Então, mais uma forma como é vista, ou como é visto o amor de José para com Jacó, é exatamente no desejo que José tem de estar na presença do seu pai. Ele amava demais o seu pai. Ele tinha um desejo de estar na presença do pai. E aqui, de fato, é uma grande marca do amor. Mas vamos seguir. Veja o 45, 23, uma outra marca. E a seu pai enviou semelhantemente 10 jumentos carregados do melhor do Egito. José envia os seus irmãos a trazer o seu pai, mas vai enviar nessa viagem para que os seus irmãos levem para o seu pai Jacó as seguintes coisas: 10 jumentos carregados do melhor do Egito, 10 jumentos carregados de trigo e pão, e comida para seu pai para o caminho. É curioso porque nós estamos aqui falando de um momento em que o Egito estava na maior crise até então, fome, mas ele pega trigo, ele pega pão e pega as melhores coisas do Egito e envia a seu pai. Então, o amor de José é visto, é demonstrado nas dádivas, nos presentes que ele dá ao pai. Isso é importante. Às vezes nós conseguirmos, pela graça de Deus, não é sempre fácil, darmos, ofertarmos, entregarmos dádivas aos nossos pais. Isso é uma demonstração de amor. E às vezes o momento não nos deixa fazer, às vezes passamos por muitas dificuldades, mas que nós possamos aprender a valorizar os nossos pais e dar alguma coisa, ofertar alguma coisa, presenteá-los quando possível. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Outra maneira que eu vejo aqui o amor de José sendo demonstrado está no 46, 29. Estou falando sempre em Gênesis. 46, versículo 29. Diz assim: então José aprontou seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen, e, apresentando-se-lhe, lançou ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo.
22 anos sem ver o pai, e agora ele está tendo a oportunidade de encontrar um pai. Ele se lançou ao pescoço do pai, imagino eu, em meio às lágrimas, beijando e o abraçando. Então ele demonstra o seu amor, esse amor aqui é visível, através do abraço, através do toque, através do carinho. Eu vejo aqui um filho carinhoso. Eu não sei, não posso afirmar o que José recebeu. Eu sei que José está dando carinho. Porque hoje eu quero te dar um conselho, principalmente para você que é pai de criança nova. Seu filho tem uma idade ainda tenra. Deixa eu te dizer uma coisa. Aproveite agora para beijar o seu filho. Semeie toque, amor, carinho, abraço, beijo no seu filho. Porque amanhã você vai colher o que você está plantando hoje. Não reclame se amanhã o seu filho já velho, ou pelo menos já numa idade madura, não consegue às vezes te abraçar, te tocar, te beijar. Provavelmente é porque você nunca o fez quando ele era novo. Porque amor gera amor, carinho gera carinho, abraço vai gerar abraço. Que Deus nos ajude. Muitas pessoas hoje não recebem carinho porque quando tinham seus filhos pequenos, não davam. E hoje os filhos parecem que têm uma barreira, uma parede, e não conseguem também dar carinhos aos seus pais. Mas que Deus possa te ajudar, a mim e a você, a sermos carinhosos. Por isso, irmão, eu não sei você, mas eu aproveito para o tempo que eu tenho. Às vezes fica difícil, né? Beijar a filha, beijar o filho e dizer que amo, abraço, porque isso ainda é de graça, né? Graças a Deus. Mas vamos seguir aqui para nós irmos para o final e vermos mais uma ou duas apenas, 3 demonstrações do amor de José para com seu pai. No capítulo 47, versículo 7 diz: E trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. Veja que interessante. José não precisava fazer isso, mas ele pegou o seu pai Jacó e apresentou, ele fez questão de apresentar o seu pai para Faraó, o rei. Isso aqui é uma honra, é um orgulho, é ter um certo orgulho do seu pai, de sua família. É uma honra prestada. Isso é honrar o pai. Uma das coisas que significa honrar o seu pai. Deixa eu te dizer uma coisa. A honra não pertence ao filho, biblicamente. Vai ler aí sobre honra e você vai ver. A honra pertence ao pai. Depois tire um tempo e leia o livro de Malaquias e você vai ver isso. A honra não pertence ao filho. A honra pertence ao pai. Às vezes o filho vai ser honrado pelo pai mais à frente, mas o princípio de Deus é o seguinte: a honra pertence ao pai. É por isso que quando Jesus veio também, ele sempre veio fazendo questão de honrar o pai, honrar o pai, honrar o pai. E aí o pai diz: eu vou honrar o filho. Mas a honra, a princípio, ela pertence ao pai, não ao filho. Isso eu estou falando, é evidente, no sentido familiar, porque toda honra seja dada a Jesus Cristo. Mas José tentou honrar e fez o que pôde para honrar o seu pai. Isso aqui é uma das maneiras que vemos o amor de José para com seu pai. Vamos ver mais uma? O cuidado de José para com o pai. Olha o capítulo 47, versículo 11 e 12. E José fez habitar a seu pai e seus irmãos e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra de Ramsés, como o Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. Veja o versículo 28. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos. Você pegou esse detalhe? Aqui é uma das vezes que aparece a palavra 17 anos. Essa frase 17 anos no livro de Gênesis. Sabe qual foi a última vez antes dessa daqui? Antes do capítulo 47, versículo 28? Lá no 37, versículo 2, quando fala da idade de José. Você reparou um detalhe? José foi cuidado pelo pai lá em Canaã 17 anos, porque ele saiu de Canaã para o Egito com 17 anos. E agora 22 anos se passaram. Jacó vai vir e a Bíblia diz que José vai cuidar de seu pai Jacó. Sabe quanto tempo? 17 anos lá no Egito. Curioso ou não é curioso? Às vezes a vida
nos dá a oportunidade de devolvermos algo àqueles que nos deram lá no início. José aproveitou a sua oportunidade, cuidou do pai 17 anos. O verso 11 e 12 diz que ele sustentou o pai. Como que a vida dá volta, né? No início alguém nos sustenta, mas quem sabe no final sejamos nós que sustentamos alguém que nos sustentou. Que Deus nos dê condições e também gratidão para fazermos assim. Ele cuidou do seu pai nos últimos tempos da sua vida. E essa é uma palavra muito forte para a nossa geração. Mas vamos seguir, para nós terminarmos, o tempo já está indo. Outra marca, e eu termino aqui, que revela o amor de José para com seu pai. Foi na promessa que foi cumprida. No capítulo 47, versículo 29 ao 30, Jacó fez um pedido a José. Ele queria que após ele morrer, após sua morte, fosse levado para a sua terra, lá fosse sepultado, lá permanecesse. E no capítulo 50, versículo 13, você vai ver que é exatamente isso que José fez. Levou seu pai com seus irmãos e enterraram a Jacó lá em sua terra ou na terra de Canaã. Deixa eu lhe dizer uma coisa, o nosso pedido, o meu pedido a Deus é que Deus nos ajude, assim como José, a amar o nosso Pai celeste e terreno, com esse amor marcante e forte que José teve por seu pai Jacó. Que Deus nos abençoe. Continue conosco, no próximo vídeo seguimos, eu te garanto que vai valer a pena. Deus te abençoe.